Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, Ele vai nos confirmar que Ele é o Deus da segunda chance. Números capítulo 19. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial, e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco de sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, e sopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então, o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois, entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas roupas com água e em água banhará o seu corpo, e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa impura, ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no sétimo dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no sétimo dia não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa, ficará impura. A sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nele estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houver tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão a cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem puro pegará esopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e todas as pessoas que ali estiverem. Também aspergirá sobre quem tocar os seus ossos, nos ossos, em alguém que foi morto, ou que morreu, ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia e no sétimo dia. Deverá purificá-lo no sétimo dia. E a pessoa que era impura lavará as suas roupas, se banhará em água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, esta será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura. Isto será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergia a água purificadora lavará as suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Eu não quero gastar tempo falando aqui sobre o rito, mas eu quero gastar tempo falando sobre a purificação. Falando que o pecado, ele não é uma sentença. Se decidirmos entregar nas mãos de Deus e sermos purificados por Ele. Eu acho tão incrível, porque hoje não precisamos mais matar um novilho, um carneiro, mas o texto ele fala sobre
uma morte completa do pecado. Esse animal ele está representando o pecado para purificação. E aqui Deus fala sobre todos, tudo daquele animal deve ser queimado. E talvez seja isso que esteja faltando a gente fazer com o pecado que nós precisamos deixar para trás. Queimar completamente. Queimar as roupas que nos levam até aquele lugar, até aquela lembrança. Queimar as imagens, queimar as fotografias, apagar os apps, desinstalar a conta da internet, do Instagram, do TikTok. Eu não sei qual é o pecado, mas a proposta aqui é que ele seja completamente queimado. Completamente queimado. Sabe o que isso significa? Se livrar de absolutamente tudo que pode te levar de volta ao pecado. E depois existe um tempo de purificação. Um tempo, aqui fala sobre 7 dias. 7 dias distante de tudo e de todos. 7 dias onde Deus trabalhará no seu coração para que essa purificação seja completa. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Aquilo que pensamos que não tem mais jeito, que não vai dar, que já tentou tantas vezes e nunca deu certo. Deus está dizendo, dá certo sim, mas vai precisar queimar tudo que te leva de volta a este lugar. E vai precisar esperar o tempo da purificação em Deus, com Cristo. Capítulo 20. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito, para nos trazer esse lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão se reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. De Gades, Moisés enviou mensageiros ao rei Edom para dizer-lhes: Assim diz o seu irmão Israel: Você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais cresceram no Egito e nós moramos no Egito muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz. Mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra.
Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém, o rei de Edom respondeu: Não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: Passaremos pelo caminho principal. E se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei Edom respondeu: Vocês não podem passar. E o rei Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte. Assim, os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. O Senhor disse a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam ao monte Or. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor havia lhe ordenado. Subiram ao monte Or, diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e a pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram o monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Como nosso Deus é paciente. Nós já teríamos perdido a paciência com esse povo há muito tempo. Que povo ingrato, que povo esquecido. E mesmo assim, Deus responde com amor e com providência, mesmo que eles não mereçam. O que mais me chama a atenção aqui nessa porção é mais uma vez a murmuração do povo, porque não tinha água. O povo já tinha experimentado tanto de Deus, já tinha tido experiências incríveis na presença dele, de provisão. Por que tanta murmuração? Por que sempre duvidando daquilo que Deus quer, da promessa dele? Por que não simplesmente se uniram a Moisés e clamaram ao Senhor por água e ele teria dado? Mas não, sempre se revoltando contra Deus. Sempre enfatizando aquilo que ainda não tem. Sempre voltando para aquele tempo de escravidão, como se aquele tempo fosse bom. Como nós somos parecidos com esse povo. Quanta paciência Deus tem conosco para nos suportar todos os dias. Eu creio que Ele quer nos ensinar algo com isso. Tanto que o fruto que Ele produz em nós também é paciência. Será que temos sido pacientes com os nossos? Será que temos sido pacientes na espera daquilo que Deus tem para a nossa vida? Que Deus nos abençoe e até amanhã.